Durante todo o dia, as pessoas necessitam se deslocar para realizar diversas atividades, como trabalhar, ir à escola, fazer compras no supermercado. Com o desenvolvimento econômico e populacional das grandes cidades, esse deslocamento ficou cada vez mais restrito, devido à grande massa de pessoas que utilizam meios de transporte individuais e à falta de políticas públicas de mobilidade urbana. O transporte coletivo urbano é o meio de locomoção diário da maioria dos manauaras e de competência executiva do município, segundo a Constituição Federal de 1988. De acordo com o estudo Mobilize de 2011, cerca de 60% da população utilizava o transporte coletivo em 2005. No entanto, mais de 80% da população que usava diariamente o transporte coletivo não estava satisfeita com os ônibus e as estruturas de terminais. Fomos às ruas conhecer de perto a realidade dos usuários do transporte coletivo da cidade de Manaus. O amanhecer na capital do Amazonas chega como um presente para os olhos de quem pode apreciar o início de mais um dia. Mas basta ir às ruas de Manaus para encarar uma realidade nada tranquila, principalmente para quem depende do transporte urbano. Terminal de ônibus da Zona Norte, 6 horas da manhã. Filas intermináveis. Vale de tudo para não perder o ônibus que chega lotado e sai mais cheio ainda. Muitos passageiros seguem pendurados. Entre a multidão, Cleide tenta garantir a viagem. Todos os dias, ela enfrenta uma verdadeira maratona para chegar ao trabalho. Depois que ele começou a fazer o trajeto no T4, ficou pior ainda. Nossa equipe pega uma carona para acompanhar a rotina da trabalhadora. A viagem é cansativa. Porque vai muito lotado, de 4h30 em diante até 6 horas, é uma luta pra gente entrar no... Ele já chega cansado, estressado no trabalho. A maratona de Cleide termina meia hora depois. Mas enquanto a vendedora segue para o trabalho, outros passageiros ainda têm muito chão pela frente. Onde agora? Parque 10. Trabalhar. Enfrenta todo dia? Todo dia. Conta pra gente aí como é a tua viagem. Mas quando era do Terminal 3 era melhor, que pelo menos dava pra a gente conseguir uma cadeira, mas agora que vem lá do Terminal 4 vem lotado. A renovação da frota, iniciada pela Prefeitura no fim do ano passado, parece não ter resolvido o problema. Isso porque a frota, considerada uma das mais novas do país, continua abaixo do que seria necessário para atender a população. Quanto mais a gente precisa de um transporte, mais ele custa. Ainda agora eu fui lá pro Terminal 2, passei 40 minutos esperando 680 e não passava. Quanto tempo na parada geralmente? Olha, aproximadamente 10 a 15 minutos. E depois, dentro do ônibus, para chegar ao seu destino, quanto tempo? Eu gasto para chegar de casa até o trabalho, eu gasto 1h30. Ainda vejo muita gente pendurada no ônibus e a demora para ele passar. Um sistema ineficiente que também contribui para o caos no trânsito, já que não consegue atrair quem poderia deixar o carro em casa para diminuir os congestionamentos. Se funcionasse o transporte público, você trocaria? Trocaria, sim, claro. Se funcionasse, né? Mas não funciona. Já andei em ônibus que eu fiquei na porta o tempo todo. Desistiu então? Não, eu cheguei a descer por trás porque não tive condições de passar. Manaus enfrenta outro grande problema, a falta de infraestrutura para a circulação dos ônibus. Hoje, os veículos precisam andar misturados aos carros. Manaus é a única cidade que não tem sequer 1 quilômetro de corredor de pista exclusiva. É só olhar as grandes capitais, as cidades onde as Copas, os Jogos da Copa vão acontecer, tudo estão trabalhando com BRT, que são pistas exclusivas, corredores exclusivos, nesse sentido, nisso que a gente está defendendo, que é melhorar a infraestrutura. O trânsito, que segue com dificuldade, fica mais lento a cada dia. Um ônibus que circula na capital anda em média 14 km por hora. O ideal seriam 25 km.